Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui ensinar para vocês como está fazendo, pessoal, um aparelho para estar fazendo a polinização aí da flor do maracujá. E aqui, como vocês podem ver, pessoal, está aqui repleto de brotações, repleto de flores aí que vão se abrir. Algumas flores aqui prestes a desabrochar, outras flores que já estão se abrindo, porque já estamos no horário aqui propício, que é o horário de 12h20. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, as flores já estão se abrindo nesse horário. Elas vão abrindo gradativamente. E aqui, ao longo aqui do pomar, vocês podem ver que já tem bastante flores aí, ó, pessoal. Outras que já se abriram na parte de ontem e essas que vão se abrir hoje, ó. Quando elas estão nesse aspecto inchado aqui, pessoal, aparecendo a parte branca, é sinal que elas vão se abrir. E aí, pessoal, eu vim demonstrar para vocês, ó, enquanto as flores das pitais estão aí, prestes também se abrir, mas no modo noturno, aqui vamos tratando o nosso maracujá aí, no período diurno aqui, ó, como vocês podem ver, ó. E aqui, pessoal, vou demonstrar para vocês algumas ferramentas e alguns materiais que vocês estarão utilizando aí na confecção do seu polinizador. Aí, pessoal, eu faço o meu dessa seguinte forma. Aqui está um arco de serra, como vocês podem ver, ó. Aqui está uma tesoura, aqui está a fita isolante e aqui o principal é a linha de lã. Essa linha de lã é muito importante, pessoal, para fazer o polinizador. Existe dois tipos, né, de fios, né, pessoal? Existem fios mais grossos, como esse aqui, e existem os fios mais finos. Geralmente, pessoal, eu gosto mais de trabalhar com esse fio mais grosso, porque fica uma polinização mais uniforme. Esse fininho aqui ele é bem molinho e eu vou demonstrar depois no final para vocês como vai ficar. Aqui eu vou fazer um com fio fino e vou fazer um com fio grosso. Aí, pessoal, aqui vocês vão utilizar esse cano aqui de PVC, cano d'água. Aqui esse cano aqui, a medida dele é de 1,5 polegadas ou 50 milímetros. E tem esse tubo também aqui, que ele é proveniente desse tubo de cola aqui, ó, que já foi utilizado, já está vazio. Vocês cortam um pedaço aqui na medida de 5 centímetros a 7 centímetros, para vocês segurar aqui na mão, para fazer a polinização. E aí, pessoal, vocês vão fazer um corte aqui, ó, na medida aqui da lâmina da serra. A mesma medida que vocês cortar, a espessura aqui da lâmina, vocês vão fazer esse corte. E também a mesma profundidade aqui, vocês vão deixar dessa seguinte forma também, na mesma profundidade da lâmina de serra. E aqui, pessoal, vocês vão fazer vários cortes aqui, ó. Vocês vão posicionar a lâmina de serra aqui, o arco de serra aqui nessa posição. Vão serrar nessa vertical, na horizontal, em todos os ângulos, até vocês ter um corte aqui nesse aspecto, vários cortes. E aí depois, pessoal, disso aqui, que vocês fizerem esses cortes, aí vocês vão pegar a linha, né, no caso aqui a linha grossa que eu estaria utilizando. Aqui, pessoal, vocês vão estar transpassando essa linha aqui, ó, de um lado e transpassando do outro. Aí vocês forçam para ele penetrar ali dentro da valinha. E aí vocês vão estar cruzando essa linha de um lado para o outro, sempre em forma de cruz. No caso, sempre em forma de X, correto? Aí, pessoal, vai ficar dessa seguinte forma, como vocês podem ver, ó. Em forma de estrela, né, pessoal? Em forma de X. Aí vocês vão passar aqui, ó, de um lado para o outro, para lá e para cá, até conseguir preencher bem aqui esse espaço aqui dentro. Após vocês fazer esse cruzamento, vocês vão cortar aí com a tesoura aqui, tirar o pedaço e vão envolver essa parte aqui onde ficou exposta com a fita isolante, para poder, quando vocês fizer o próximo procedimento, ela não soltar. Aqui está, pessoal, ó, enrolei a fita isolante aqui, ó, apenas uma enrolada de um lado ao outro e mais um pouquinho já é o suficiente. Aí, pessoal, após vocês fizerem esse procedimento, vocês vão vir com a tesoura aqui agora, ó, essa tesourinha aí, qualquer tesoura, e aí vocês vão fazer um corte aqui no meio, pessoal, ó, só na parte central aqui, para cortar a linha do meio. Aí vocês vão cortar a linha do meio de todos os ângulos aqui que a linha ficou, para poder o polinizador ficar pronto. E aqui, pessoal, finalizado os dois polinizadores, como vocês podem observar, ó, esse aqui com a lã mais grossa, ó, fica bem mais uniforme. Esse aqui, pessoal, com a linha mais fina, no caso aqui é uma lã também mais fina. Aí, pessoal, fica aqui dessa forma, ó, o cano. Fica bem
esticado, né? Pessoal, essa parte aqui, não sei se vocês viram aqui, essa parte branca de baixo, que é um opcional. Porque, pra mim aqui, pessoal, eu vi que a polinização, para ficar mais perfeita, teria que ter outro cano, porque esse cano aqui é um cano um pouco largo. E aí o ideal que seria fosse fazendo um cano de 40. Só, pessoal, que esse cano de 40 aqui, por ser um cano muito mole, na hora de vocês puxar o fio, ele costuma ficar torto de um lado ou do outro, porque esse fio tem que ficar bem prensado, pessoal, aqui, bem esticadinho. Aí, pessoal, esse cano aqui eu fiz, né? Eu fiz desse cano só para mostrar para vocês que existem várias formas que vocês podem fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui as anteras aqui da flor. Essa aqui é a parte da flor, né, pessoal? Aqui é a parte feminina, né? Que é o estigma, onde tem um pólen. Essa parte de cima aqui, as anteras. E quando, pessoal, ela entra dentro do polinizador, ela costuma bater na parede aqui e soltar e esfregar na parede, né? Porque a outra flor que você fez a polinização vai estar cheia de pólen. Aí esse pólen vai agarrar aqui na parede do aparelho. Aqui está, pessoal. Quando vocês introduzir o aparelho aí na flor, que vocês for fazer a retirada, aí vocês podem observar lá. As anteras estão encostadas na parede do polinizador. E como eu falei, como o cano ficou muito largo, eu fiz esse enxerto aí com esse cano para poder ficar melhor aqui a polinização. Aí quando vocês for puxando, a parte das anteras vão se encostar também na lã e vai consequentemente fazer a polinização. Porque quando vocês fazem a polinização, aqui ó, já ficou até um pouco de pólen ali. Quando vocês fazem a polinização cruzada de uma flor para outra, vocês vão coletar o pólen através do aparelho e vai levar em outra planta, não nessa mesma planta, em outra planta, esse pólen, que consequentemente quando vocês enfiar o aparelho e vocês puxar aquela parte daqui da lã, vai estar cheia de pólen, como já ficou o pólen ali, ó. Aí quando vocês puxar para cima, ela vai bater aqui nas anteras aqui, ó. Essa partezinha que é a parte masculina e vai fazer a polinização. Então, pessoal, esse é meu polinizador. Aqui é opcional essa parte aqui. Como eu falei, o cano tá largo. E aí, pessoal, vocês procurem aí tentar arrumar um cano, né, de 40, que seria melhor, que é um cano também d'água. Um cano desse também de PVC, um cano de 40. E vocês façam esse polinizador aí para vocês estar polinizando aí com 100% de garantia aí, de vingamento de fruto aí da flor ao fruto do maracujá. Pessoal, eu vou estar fazendo um novo vídeo aí demonstrando para vocês aí porque também que eu utilizo 2 polinizadores. Uma forma bem interessante aí de vocês também estar aprendendo aí essa polinização cruzada, que é essencial aí, pessoal. E é muito importante mesmo e facilita bastante os trabalhos. Se você aí quiser estar aprendendo um pouco mais aí sobre polinização do maracujá, e acompanha aí comigo aí no próximo vídeo, eu estarei demonstrando para vocês todas essas técnicas aí